Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. É que a Carol falou dos furacões, né, dos terremotos. Isso vai acontecer na tribulação. Também. Também. Já acontece. Já acontece. Mas vai ser mais intenso. Sim. Então, como nós saberemos a proximidade do arrebatamento, já que nós saberemos, né, porque nós não estamos em trevas. Exatamente. E como que a gente vai saber dessa proximidade? Enfim. Tá. Há muitos textos no Novo Testamento, Eva, que falam sobre a percepção espiritual do crente. Alguns de nós, talvez até sem conhecer os textos da Bíblia, experimentemos isso de forma prática, né? Alguns do mundo chamariam de sexto sentido, porque o ser humano tem 5 sentidos que são muito populares: visão, audição, tato, paladar e olfato. Só que quando eles percebem que algo está para acontecer, eles dizem, não é por nenhum dos 5, só pode ser um sexto sentido, né? Que é nesse sentido que eles falam, dessa intuição, dessa premonição. Nós que somos crentes, que conhecemos a Bíblia, entendemos que o ser humano, de forma geral, tanto quem é crente como quem não é, foi criado à imagem e semelhança de Deus e, como tal, dotado de características espirituais. E, às vezes, até o povo do mundo tem mesmo percepção espiritual e percebe coisas assim, que estão por vir, tem premonições, certas intuições. É verdade. O problema é que eles não entendem absolutamente nada sobre esse assunto. Infelizmente, algumas vezes, dentro da igreja, até os crentes também estão perdidos como cachorro cego dentro do açougue. Ele sente o cheiro da bênção em todo lado, mas não sabe onde é que morde, né? Muito crente está assim. Só que quando você começa a estudar sobre o assunto, e é por isso que é importante o ensino da palavra, né? Mergulhar nas escrituras, ensinar a palavra de Deus, quando você começa a mergulhar e estudar especificamente sobre isso, que não tem necessariamente a ver com escatologia, mas faz parte do bojo geral das coisas do crente, né, do cristianismo, você começa a perceber que há muitos textos falando sobre a percepção espiritual humana e especialmente do coração, do espírito do crente. Tem uma passagem em Lucas 21 que Jesus associa essa percepção, essa sensibilidade com o período da tribulação. Ele diz, olha, acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos aconteça de que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não vos apanhe de surpresa como um laço, porque há de vir sobre todos os habitantes da face da terra. Ou seja, ele diz que o coração não fique sobrecarregado com coisas supérfluas, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Porque quem faz manutenção no seu coração, na percepção e sensibilidade espiritual, ela não vai ser apanhada de surpresa. Fica implícito ali nas palavras de Jesus. Mas não é o único lugar que se fala sobre isso. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, está escrito assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, pelo contrário, façamos admoestações, que é o contrário de exortar. Exortar, incentivar, encorajar, inspirar. Admoestar é advertir, repreender, censurar. Então ele diz, façamos admoestações. E tanto mais admoestações devemos fazer, quanto vemos que aquele dia se aproxima. Olha o que ele diz. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, pelo contrário, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que é que ele está dizendo? Que os crentes que ficam congregando regularmente, que veem os irmãos deixarem de se congregar, têm sensibilidade espiritual suficiente para admoestar, repreender e censurar os que estão se desigrejando, quanto mais eles perceberem que o dia está ficando perto. Ou seja, é uma percepção que o crente, aquele crente firme, o crente que está sempre congregando, o crente espiritual e sensível, tem. É uma percepção espiritual que o crente tem. Em 1 Tessalonicenses 5, que a gente leu, inclusive, embora não tenhamos colocado um foco nisso, ele diz, vocês não são das trevas, vocês não são da noite, para que esse dia vos apanhe de surpresa. Ou seja, o crente que nasceu de novo, né, que tem o seu coração regenerado, porque Deus tirou o coração de pedra e deu um coração de carne. O nosso coração hoje é uma fonte de informação segura e não é mais enganoso como era no período do Antigo Testamento. Agora nós sabemos das coisas da vida a partir do nosso próprio coração. Se o nosso coração não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus. Ou seja, tudo depende do que o nosso coração nos diz. Depende dessa informação espiritual interior. É possível o crente ter sensibilidade para perceber
a proximidade da vinda. Mas não é uma coisa que se percebe lendo jornais, vendo notícias, acompanhando as notícias do mundo. Não é necessariamente por isso, mas é por causa do conhecimento bíblico que nós temos, por causa da nossa sensibilidade espiritual, depois que fomos recriados, e porque o Espírito Santo habita em nós. E uma das coisas que ele iria fazer quando viesse era, segundo Jesus, anunciar as coisas que estão por vir. Não tem como um crente sensível, espiritual, que está em comunhão com Deus, ficar desinformado. Se ele é um crente de oração, se é um crente que conhece a palavra, cheio do Espírito Santo, não tem como ele não saber que alguma coisa está para acontecer. Amém? Então, assim, quando você conhece a Bíblia, claro, nós sabemos pelos livros o que é que está para vir, de onde, por exemplo, o anticristo sairá, o que tem que acontecer para ele surgir. Mas a gente não se baseia nisso, a gente se baseia na revelação da palavra, porque nós não precisamos que ele se manifeste para que a igreja seja arrebatada. Nós sabemos que ele não se manifesta enquanto a igreja não for retirada do mundo, porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz deste mundo. E é por isso que o poder das trevas não operam livremente como poderiam, porque nós estamos aqui. Nós somos o empecilho para a manifestação do mal em toda a sua realidade. A revelação, o ápice da revelação do mal se dará nesse período em que o anticristo estiver no mundo. E isso não vai acontecer enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui, tá? Mas a possibilidade de perceber depende mais desses princípios. Conhecimento da palavra, coração recriado, ser cheio do Espírito Santo, porque o crente que está em comunhão com Deus percebe, é sensível e não vai ser surpreendido. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.